Boa noite, colegas. Boa noite a todos, colegas. É um prazer, né? Nós estamos aí mais uma vez com a Raine Agatha, né? Ela é nossa parceira, produtora cultural, também ela faz parte do Projeto Goiáses. E o Projeto Goiáses é um projeto muito bom para o empresário, porque ele deu aí, né, o governo liberou uma verba até setembro de 30 milhões. Então, quer dizer, o empresário agora pode usar esse dinheiro. O empresário pode usar esse dinheiro e pode fazer também, na realidade, né, o seu investimento em publicidade, né, usando o próprio imposto. Mas isso aí eu vou deixar para a Raine falar, né? Raine Agatha está aí com a gente mais uma vez. Agora, com o tempo, tá, Agatha? De você falar tranquila, explicar para a gente. Carlos, sua câmera está cortando, não está mostrando seu rosto, viu? Pode falar, hein? Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Boa noite. Sim, ouvimos. Que bom estar aqui com vocês novamente. Está com tempo, porque estava muito... Estão conseguindo me ouvir? Estamos, com certeza. Ah, sim. Então, eu estou feliz por estar aqui de volta e ter essa oportunidade mais uma vez, mas agora com mais tempo, para que eu possa falar um pouco mais de calma, porque o tempo era muito pouco, então eu saí muito corrida, tentando falar tudo no pouco tempo, né? E eu sei que está todo mundo cansado, né? Porque, com certeza, todos tiveram um dia aí exaustivo, trabalhando, mas eu espero poder contribuir e trazer para todos aqui, todas, uma perspectiva. Eu estive na semana retrasada com o César, da Retomada, né? Conversei muito com ele a respeito disso, inclusive a gente combinou, ele está organizando, inclusive, um evento, né, que possa abarcar vários contadores, porque foi constatado que a maior dificuldade hoje do programa Goiás está, às vezes, na lida com o contador que não compreende como funciona. Então, eu estou muito feliz dessa oportunidade de estar aqui, começando com vocês, falando sobre. Bom, primeiro, o Carlos fez uma introdução, mais ou menos, do programa Goiáses, e eu queria lembrar que o programa Goiáses ele já é bem antigo, ele começou há mais ou menos 10 anos atrás, só que ele parou porque houve uma mudança na CONFAS, e alguns estados aderiram, e o estado de Goiás foi um dos últimos a aderir com essa mudança que houve. Então, quando o programa Goiáses retorna, que foi no final do ano passado, ele retornou sem conceder 100% de isenção. E aí houve muita dificuldade de captação de recursos, porque as empresas tinham que ter faturamento mais do que 3,6 milhões. Então, era só as empresas muito gigantes, né? E aí o governador, percebendo isso, voltou atrás, aderiu ao novo convênio com a CONFAS, e hoje o empresário tem aí até 100% de isenção no ICMS. Só fazendo uma retificação, esse ano já foram praticamente 40 milhões, né? Já foi colocado 20 milhões, esgotou os 20 milhões de captação, e agora o governador colocou mais 20 milhões, mas nós nem sabemos ainda quanto resta e se o governador vai fazer uma suplementação de valor. Mas a previsão era que chegasse a 60 milhões de investimento para a cultura relacionado à captação de recursos. Então, o programa Goiáses, ele vem mesmo dessa necessidade e essa importância que tem, né, do empresário saber onde ele está colocando dinheiro, né, e poder também participar, já que é um imposto que ele vai ter que pagar de toda forma. Né? Eu gostaria que, se você puder, querido, passar para mim o vídeo, e aí, depois do vídeo, eu dou sequência à fala. Ok, vou colocar o vídeo aqui agora. Tá, esse vídeo é um vídeo bem explicativo, que aí acredito que vai trazer um norte maior para nós. A criação de mercados da cultura.
Já pensou numa maneira de obter publicidade para sua empresa sem custo extra e com responsabilidade social? Te conto mais. Estou falando de uma maneira em que você movimenta a economia, contribui com os indicadores. Ficou mudo. Otimiza o uso de impostos e estimula a criação de mercados da cultura. Estou te falando das leis de incentivo fiscal, mais especificamente do programa Goiás, que te oferece 100% de isenção do seu ICMS devido para financiar projetos culturais. Funciona assim. O projeto é enviado pelo artista através do Mapa Goiano. É avaliado pelo SEC, Conselho Estadual de Cultura, conforme instrução normativa. O projeto, sendo aprovado, é publicado em Diário Oficial do Estado. Então, o projeto fica disponível para você, empresário. Aquele imposto que tem a obrigação de pagar poderá ser transformado em investimento em cultura. Cultura igual a marketing. Os projetos culturais possuem planos de divulgação, uma mídia que converte em espaços de publicidade para inserir e associar a sua marca sem custo extra. E o melhor mesmo é a praticidade e simplicidade do processo. Você irá se surpreender. Fale conosco. Agendamentos online e presenciais. Sua atitude, sua visão são resultados. Gratidão, querido, pela apresentação do vídeo. Então, vocês viram que esses projetos não são qualquer projeto, não é qualquer um que decide colocar o projeto e está tudo certo. Esse projeto ele tem que passar por todo o crivo do Conselho Estadual e ele só passa se ele estiver de acordo com as regras, com a IN, né? Então, há muitos projetos que não passam. E os projetos que passam, eles precisam aguardar depois de passar, tem que tirar nota para alcançar, inclusive, e eles têm que aguardar a liberação do Diário Oficial. Assim que publicado no Diário Oficial, ele está disponível para captação. Então, esse é um trâmite usual do Programa Goiás. O Programa Goiás, ele hoje, por exemplo, nós temos várias empresas que eu posso dizer para vocês que já atuam com o Programa Goiás. Algumas que já atuavam há anos atrás, quando ele iniciou, e retomaram agora, e outras que iniciaram por agora, né? Aí eu posso falar todos os laticínios, Piracanjuba, Complain, Laticínios Bela Vista, a gente tem a Equatorial, que, inclusive, se ela quiser, ela detém todo esse patrocínio, porque o que ela recolhe de CMS é gigante. Só que o governo estabeleceu um critério para que ele não concorda que também uma empresa vai ditar as regras da cultura. Então, ele também delimitou para empresas grandes como a Equatorial, para dar esse equilíbrio, para que outros empresários também possam ter condições de participar. Então, a vantagem aí, além da vantagem de estar investindo em cultura, nós temos a vantagem eminente que todo projeto cultural tem um plano de divulgação, né? Então, esse plano de divulgação, ele insere a marca da empresa. Então, ele vai ter lá um flyer, assessoria de imprensa, vai ter lá banner, e etc. E isso tudo lá, rádio, dependendo do projeto, e isso tudo ele vai poder vincular a marca do patrocinador, né? Então, isso, querendo ou não, vai dar publicidade para o projeto. Fora que o patrocinador também, ele tem uma porcentagem sobre ingressos, né? Que ele pode estar distribuindo para os seus clientes. Isso é outra vantagem. E outra vantagem que eu vejo, e eu acho que a principal, é, de fato, a responsabilidade social, né? De estar investindo em cultura. A cultura, hoje, ela movimenta 3,8% do PIB do Brasil. Então, ela é geradora de muito emprego e renda. Então, assim, é muito importante saber que a gente está colocando dinheiro também nesse lugar, principalmente aliado à economia criativa, que também faz frente também junto a esse processo. Então, dentro do operacional, é importante a gente dizer que qualquer empresário?
não é qualquer empresário, do ponto de vista que aqueles que aderiram ao Simples, eles não podem participar, porque o imposto fica sendo um imposto único, né? E não tem como separar. Então, precisa ser o código 108, que é o ICMS separado, para poder participar desse incentivo. E, assim, esse operacional é muito simples. Por exemplo, vamos hipotetizar que agora eu estou com os senhores e as senhoras desejando patrocinar um projeto. E vocês fazem essa escolha. A partir desse momento, há uma carta de intenção de patrocínio. Essa carta é preenchida com os dados da empresa, com os dados do projeto, com o valor que a empresa vai captar, que com certeza corresponde ao seu recolhimento de ICMS. E aí, a partir disso, a gente informa por e-mail, e isso é feito um cadastro da empresa que não tem cadastro ainda no SEI, e vem uma resposta com uma autorização, porque ele se transforma num crédito ortogado. Então, a partir desse crédito, a diferença daquele que patrocina é que, por exemplo, o imposto de agosto vai vencer dia 10, correto? Correto. Isso. 10 de setembro. Isso, 10 de setembro. Então, haveria uma antecipação para pagar no dia 31, no caso, o último dia do mês, que esse mês tem 31. Então, haveria essa antecipação aí, é a única diferença que tem para o empresário. O restante é ele pagar aquilo que ele vai pagar e saber onde ele vai investir, tá? Então, em linhas gerais, é isso que eu queria trazer para vocês. Nós temos aí, diante do programa, é permitido retirar 5% do valor da captação, tá? Então, eu tenho parceria com outras pessoas e etc., nessa captação, mas a gente entende que é importante também a gente incentivar o contador, já que os senhores e senhoras são as pessoas que fazem esse final, essa ponte, que nos ajuda junto ao empresário. Então, a gente programou, eu posso projetar aqui? A gente programou uma tabela aí de incentivo que ela tem a ver exatamente com o valor do projeto a ser captado, né? Então, aqui, ó, as vantagens para o contador, vocês estão vendo? Estamos, pode continuar. Tá. Então, o Programa Goiás, ele pode ir até 2 milhões, tá? Mas são raros os projetos nesse valor. Então, normalmente, os projetos estão entre 50 mil e 500 mil. Então, projetos até 50 mil tem um bônus de R$500, de 51 a 100, 1.500, de 101 mil até 200 mil, um bônus de 2.500, de 201 mil a 300 mil, um bônus de 3.500, e de 301 mil até 500 mil, um bônus de 5 mil. E mais do que isso, a gente conversa, né? O CESP, também, que é nosso parceiro, também disponibilizou um bônus extra, que era bom o Carlos aqui lembrar a gente sobre esse bônus extra. E aí, assim, no mais, era isso que eu queria trazer para vocês. Isso é, de fato, uma oportunidade da qual a gente precisa aproveitar o mais rápido possível, porque, como eu disse, os milhões estão acabando e não se sabe se haverá um aporte de mais milhões para suprir a demanda, porque tem uma quantidade muito maior de projetos aprovados em relação ao recurso. Então, tem muitos empresários que já estão fazendo uma programação até dezembro. Então, quando faz essa programação e manda essa carta, faz já a reserva do valor. Então, alguns empresários vão usar o dinheiro até dezembro, parcelou, né? Porque um projeto pode ser patrocinado por mais de uma empresa, e uma empresa pode patrocinar vários projetos, né? Por exemplo, eu recolho 100 mil de ICMS, eu quero patrocinar, mas tem um projeto de 40 mil e outro de 120 mil. Eu posso tanto falar assim, não, eu vou patrocinar 100 desse projeto aqui, e o restante eu patrocino outro mês com esse outro menor, como eu posso falar, não, nesse mês eu vou pagar uma parte desse,
e vou pagar todo esse outro, e depois eu termino de pagar esse que faltou o restante, né? Então, isso é muito flexível, é muito tranquilo da gente programar. Eu agradeço a oportunidade e queria saber de vocês, se vocês têm algum questionamento, e o Carlos falar para a gente aí o que é a vantagem que o CESP também vai trazer para o contador parceiro nessa jornada. Alguém de vocês quer fazer algum questionamento? Carlos? Inclusive, eu quero falar mais em linhas gerais. Veja bem, o empresário ele tem, no caso do lucro real ou presumido, ele tem para pagar 50 mil de ICMS. Ele pode pegar uma parte desse valor a pagar, manda para o projeto manda o recibo e o seu ICMS é quitado. O projeto Goiás é um projeto muito bom, é responsável, certo? E é o seguinte, quem fizer esse projeto vai ter também o benefício de estar associado ao CESP, que lá o CESP tem uma gama de incentivo para o contador. Né? Muitos contadores não têm ido lá, mas lá nós temos assessoria jurídica, tem muito serviço. Então, quer dizer, a gente tem essa parceria, eu uso lá, eu realmente estou bem, né? Então, essas questões do ICMS, no caso, monofásico, eu fiz com vários clientes meus e deu tudo certo, não tem problema, né? Porque é um grupo de advogados que trabalha corretamente, não faz de qualquer jeito, faz a coisa correta, né? E a gente pode ter segurança. Então, quem estiver nesse projeto vai estar já diretamente associado ao CESP com esses benefícios, né? E que também pode ligar lá a partir de amanhã, já fazer o seu credenciamento para você estar junto lá. É muita facilidade, gente, porque o pessoal não usa, né? É um benefício que o pessoal não usa. Nós precisamos usar esses benefícios que tem aí, ó. O governo está dando o incentivo. É só usar, tá? Mas Alguém mais quer fazer pergunta para os colegas? Alguém mais? Eu só tenho que agradecer a vocês por estarmos aqui, certo? Então, vamos passar para... Não. Fala, Nilda. Fala, Nilda. Nilton, você está muda. Está me ouvindo? Vamos. Eu entrei agora, eu não sei qual era o assunto que vocês estavam falando. Eu tenho duas perguntas para fazer hoje, mas não sei se era alguma pauta que vocês já estavam iniciando, era? Essa pergunta... Não. Esse é outro assunto, certo? Mas antes de nós passar a palavra para você, Nildo, alguém mais sobre esse assunto que ela explicou sobre esse projeto? Alguém mais quer falar? Então, eu agradeço a nossa colega do Cerrado, certo? Por estar aqui, e nós vamos dar continuidade à nossa reunião. Então, com a palavra agora, o nosso colega Leandro, dele. Pode falar. Desculpa, licença, só queria agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço, dizer que meu telefone fica disponível aí com os colegas, tanto com o Carlos aí, tanto com o colega que me ajudou aí na transmissão, para que vocês quiserem tirar mais dúvidas, a gente falar, né, pormenorizar aí, tirar aí, às vezes, as dificuldades, a gente está aí à disposição. Um grande abraço, desejo uma ótima reunião para todos vocês. Tá, obrigado, hein? Pode permanecer aí, né, vocês dois, né? Leandro, fala sobre o caso nosso que você falou sobre o SS. Leandro, seu microfone está fechado. Boa noite a todos. Obrigado, Ed. Deixa eu só ver aqui para não dar eco. Tá dando eco, mas não. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, Verona, rapidinho. Tá. Beleza. Tá aparecendo aí legal na tela, né, Wesley? Está. Então tá. Na reunião passada, nossa terça-feira, aconteceu
questionamento sobre o ISS fixo dos escritórios contábeis, certo? Então, o que ocorre? Fui verificar na legislação todo o contexto desse ISS fixo dos escritórios contábeis. Então, o que ocorre? Realmente, há uma previsão na Lei Complementar 123 de 2006 para que os escritórios contábeis eles recolham ISS extra PGDAS-D de forma fixa, lá diretamente junto à prefeitura. Só que tem uma questão. Quando você observa lá na Lei Complementar 123 de 2006, ela fala que o escritório contábil ela vai recolher o ISS em valor fixo, só que na forma da legislação municipal. E tem um detalhe aqui. Quando ela fala na forma da legislação... Mas é facultativo, né? Ou é obrigado? Não, não é obrigado. É facultativo. Só que tem o seguinte. É lógico que, dependendo do faturamento do escritório, recolher sobre o faturamento vai ficar mais caro. Tá. Certo? Aí, o que acontece? Porque é o seguinte, a legislação municipal, ela não obriga, ela autoriza. É diferente. Uma coisa é autorizar, outra coisa é ser compulsório. Aí, o que ocorre? Na Lei Complementar 123, no artigo 18, parágrafo 22A, ele fala que o escritório de serviço contábil optante pelo Simples Nacional, ele vai recolher o ISS em valor fixo. Só que na forma da legislação municipal. Então, o que acontece aqui? A lei complementar não traz o valor que o profissional vai recolher. Por isso que ela fala aqui na forma da legislação municipal. Então, faltou o valor. Qual que é o valor que o profissional vai recolher? Não tem aqui. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E outro detalhe, antes mesmo da gente pensar no ISS fixo, a gente tem que lembrar que o ISS fixo para o escritório contábil nada é mais do que uma contrapartida para o escritório, uma contrapartida do escritório contábil atender microempreendedor individual de forma gratuita e o primeiro ano de atividade dele também de forma gratuita. Então, a lei trouxe essa contrapartida de pagar o ISS fixo. Só que o que ocorre? Na Lei Complementar 123 falou, mas não trouxe o valor que o profissional recolhe. Então, por ele não trazer esse valor que o profissional da contabilidade ia recolher, o escritório contábil ele se submete a todo o recolhimento da legislação municipal. E tanto é que a resolução CGSN 140 de 2018, olha o que ela fala aqui. Na hipótese de o escritório de serviço contábil não está autorizado pela legislação municipal, olha só, não está autorizado pela legislação municipal a efetuar o recolhimento do ISS em valor fixo diretamente ao município, o imposto deverá ser recolhido pelo Simples Nacional na forma prevista no inciso 3 do parágrafo 1º. O que quer dizer isso aqui? Recolher sobre o faturamento mensal. Então, o que nós entendemos aqui? Se não tiver previsto no regulamento do município, daquele determinado município, que o escritório de contábil está autorizado a recolher o ISS pelo Simples, não pode. Não pode. Ele vai ter que recolher sobre o quê? Vai ter que recolher sobre o faturamento, sobre o total de nota emitida no mês, uma vez ele é optante pelo Simples. Então, não é porque está na Lei Complementar 123 de 2006 que eu já vou sair recolhendo como ISS fixo. Não é bem assim, não. Né? Então, a resolução aqui, ela deixa bem claro, tá? E outro detalhe também muito importante. No tocante ao município de Goiânia e também outros municípios, no tocante à questão societária, aqui o ISS fixo, ele tanto vai abranger a sociedade simples como a sociedade de caráter empresarial. Aquela sociedade que tem elementos de empresa. Então, todas as duas aqui vai poder recolher o ISS fixo. A questão é se no regulamento daquele município, no Código Tributário daquele município, traz a previsão ou não. Aí, detalhe, aqui eu já estou, nessa tela aqui, eu já estou no Código Tributário Municipal de Goiânia. Então, no parágrafo 4º, olha o que o município de Goiânia fala, Código Tributário. O ISS será calculado em relação ao número de profissionais da sociedade,
incluindo todos os sócios, mais os profissionais habilitados, empregados ou não, que prestem serviço em nome da sociedade no valor de R$ 277,42 por profissional. Tá? Então, está aqui a Lei Complementar 344 de 2021, artigo 223, parágrafo 4º. É o Código Tributário Municipal de Goiânia. E aí nós vamos um pouco mais abaixo, no parágrafo 6º do mesmo artigo, olha o que ele fala. Conforme disso, aí ele traz um pouco da redação lá da Lei Complementar 123. Conforme disposto no inciso 14 do parágrafo 5º-B e parágrafo 22A, ambos do artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006, os escritórios de serviços contábeis enquadrados no Simples Nacional recolherão o ISS fixo nos termos do parágrafo 4º deste artigo. Então, aqui ele falou que é para seguir, para recolher, conforme o parágrafo 4º deste artigo. Então, voltando no parágrafo 4º, o que o parágrafo 4º fala? ISS será calculado em relação ao número de profissionais da sociedade, incluindo todos os sócios, mais os profissionais habilitados, empregados ou não, no valor de 277,42. Então, qual que é a lógica aqui? Não basta estar previsto na Lei Complementar 123 de 2006 para mim, eu, como escritório contábil, optante pelo Simples Nacional, recolher ISS fixo. Não é suficiente. Eu tenho que verificar regulamento do meu município, o Código Tributário do meu município, e verificar se lá não há omissão na legislação. Porque se houver omissão na legislação, aí o que nós temos que obedecer? A Resolução 140 de 2018, que ela é clara. Na hipótese do escritório do serviço contábil não está autorizado pela legislação municipal, tem que efetuar o recolhimento do ISS com base no seu faturamento. Então, aí vem um outro questionamento. Talvez, no momento que a gente chega numa banca lá da prefeitura, lá no Atende Fácil, talvez não seria, a pessoa ela não tem toda essa estrutura para explicar para a pessoa que está constituindo lá o escritório contábil. Mas o que importa para a gente saber aqui é que, se tiver caráter empresarial, não precisa ser só sociedade simples, pode ter caráter empresarial também, que vai ter direito ao ISS fixo. A questão é se a legislação daquele município ele está omisso ou não. Se tiver omissa, então, em regra, vai ter que recolher sobre o faturamento. Só que o que a gente orienta? Se esse escritório de serviço contábil tiver um prejuízo aí considerável em relação a isso, tem que se avaliar e ingressar com uma ação judicial para requerer esse direito, né? Previsto na Lei Complementar 123 de 2006. Mas, repito, não basta só estar lá na Lei Complementar 123 para a gente recolher o ISS fixo. E o formato desse regime de ISS não está no tipo societário. Pode ser uma sociedade simples, ou seja, composta só de contadores, como pode ser uma sociedade de caráter empresarial. Pode ser um ou pode ser outro. Mas o fato é que a gente tem que observar a regulamentação do município, o Código Tributário do município. Não podemos recolher o ISS só olhando a Lei Complementar 133 de 2006. Então, por exemplo, eu tô lá em Senador Canedo, tem que olhar o Código Tributário Municipal. Estou lá em Uberlândia, município de Minas Gerais, tem que observar o Código Tributário Municipal de lá. Se lá houver omissão, faz-se uma consulta por escrito junto ao município, verifica a resposta do município. Se a resposta do município for em desfavor do escritório contábil, aí avalia se ingressar com uma ação judicial para diminuir esse prejuízo do escritório contábil, para começar a recolher sobre o ISS fixo. Então, era esse posicionamento, Everardo, que eu queria falar, porque ficou alguma dúvida na reunião passada. Depois vai com o tempo e vai falando. Eu vou agora falar com a minha. Raimundo, fala. Boa noite. Boa noite. Essa discussão foi muito boa semana passada, né? Inclusive, eu quero dizer que, no meu caso, foi o que eu questionei semana passada, a orientação que a atendente lá da prefeitura me passou não procede, não procedeu. Porque o que estava faltando foi só realmente, quando a solicitação, a opção do Simples Nacional foi deferida, dia 26, né, que era, assim que a opção pelo Simples Nacional
foi deferida, a prefeitura também já colocou lá ISS fixo. Então, assim, eles informaram que não era, que não podia, porque era limitada, que tinha que ser sociedade simples, e eu comentei com eles, não é porque ainda não foi ainda deferida a opção pelo simples, falou, não é, não tem nada a ver. Mesmo depois que a opção pelo simples for deferida, você não vai conseguir. E não deu outra. Ela falou isso aí, mas deu errado. Não procedeu o que ela me informou, porque a opção pelo simples foi deferida e eles colocaram lá ISS simples, ou fixo. Beleza. Ô, Raimundo, na tua opinião, ó, e para o Leandro também, a partir do momento que ele aceita o recolhimento, a parte fixa, tá legal, né? Eu entendo que sim, porque depois disso, eu troquei ideia com várias pessoas, eles foram categóricos em me dizer que eu podia esperar a opção pelo simples ser deferida, que a prefeitura ia aceitar, porque eles acham que é de direito, que não tinha por que não ser fixo. Quer falar mais alguma coisa, ô, Leandro? Não, Beraldo, é isso mesmo, porque é o seguinte, o escritório de serviço contábil, ele sendo constituído, a sede dele sendo no município de Goiânia, a legislação, o Código Tributário Municipal de Goiânia, ele não é omisso. Como eu mostrei agora aqui no parágrafo 6º dele, que está aí na tela, ele não é omisso. Então, ele já fala que recolhe o ISS fixo. Agora, isso aqui está em Goiânia. A questão é, se o escritório de serviço contábil estiver em outro município, vai ser necessário verificar o regulamento daquele município. Por quê? Talvez a regulamentação daquele município ela seja omissa, e aí o que acontece? Você vai constituir o escritório contábil, só que não vai aparecer a opção de recolher o ISS fixo lá pela prefeitura. Aí o escritório vai ter que recolher, a não ser que ele faça uma consulta, ou a não ser que ele ajuize uma ação, ele vai ter que recolher o ISS com base no faturamento. Então, aqui em Goiânia, nós não vamos ter esse problema. Vai recolher o ISS fixo normal. Mas por quê? Porque o regramento municipal, ele não é omisso, agora igual o parágrafo 6 está aí na tela. Não é porque está na Lei Complementar 123 de 2006. Aí é que a gente tem que tomar o cuidado, a gente entender o que a gente está fazendo, no que a gente está trabalhando. Não é porque está na Lei Complementar 123 de 2006 que eu posso recolher o ISS fixo. Eu tenho que observar o regramento municipal. Por quê? Porque o próprio comando da Lei Complementar 123 de 2006, próprio comando da Resolução CGE 140 de 2018, que trabalham o Simples Nacional, eles falam, olha, fica a cargo do regramento municipal. Observa lá para ver se não houve omissão. Se eles se atender, aí vocês podem recolher. Inclusive, tem municípios que não estão aceitando o escritório contábil recolher por ISS fixo. Existe, na prática, na realidade, escritório que não consegue recolher pelo ISS fixo. Alguma pergunta mais? Pode sair daí, Leandro. Alguém quer questionar mais o Leandro? Acho que ficou bem claro aí, né, pessoal? Pode sair da apresentação, Leandro. Pode fechar. Fecha a sua apresentação. Isso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa para o Leandro a respeito desse assunto? Não tendo, então poder passar. Agora você pode falar, Nilda. Nilda, pode falar. Boa noite. Estão me ouvindo, né? Estamos. Então, tá bom. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho uma empresa que ela vende lotes, né? Que é um condomínio de... Eles adquirem os lotes e vendem, né? E tem as pessoas que são 4 sócios. Só porque as esposas também são sócias. Porém, elas não fazem parte do quadro societário. E quando dá no fim do mês, eles fazem uma distribuição assim, entre aspas. Está passando um valor X para as esposas, do mesmo valor que é dos sócios, o sócio é como a retirada. E as esposas, como que eu vou fazer esse lançamento? Um empréstimo? Tá bom, peraí, não. O Leandro pode explicar isso, esse sócio oculto aí, ó. Ela deve ser um sócio oculto, certo? É, isso ela mesmo. Deve ter aplicado algum dinheiro na empresa, ela deve ser sócio oculto. Fala, Leandro, a respeito desse assunto. Leandro?
Tá aí não? Não? Já saiu? Leandro, Everaldo. Não, saiu não, tá aí. fala sobre esse assunto. Ela deve ser um sócio oculto, né? Isso. Só que, na verdade, deve ser a questão do investidor anjo também, né? Pode ser um investidor anjo. Só que aí o que acontece? Tem que verificar se o tipo societário, me parece aí que configura, caracteriza incorporação imobiliária, né? Pelo que ela falou aí. Aí tem que verificar se esse tipo societário, ele contempla essa questão do sócio oculto, porque não são todos os tipos societários que contemplam sócio oculto, não. É uma sociedade limitada. Tem problema. Não, aí tem que verificar com calma. Não sei se a sociedade limitada, nesse caso, você vai conseguir fazer essa distribuição de lucro para sócio oculto. Eu posso te ligar amanhã, Leandro? Sim, pode. Vou verificar. Alguém pode ajudar nosso colega aí? Alguém pode ajudar? Realmente eu já li a respeito desse assunto, mas eu não me lembrei, eu não estou lembrado agora. Realmente ela pode fazer isso, ele não participa da sociedade nem nada, certo? Mas deve haver antes, certo, algum investimento para isso, certo? Como se esse sócio oculto que ele é. Ele deve ter colocado alguma coisa na empresa para que ele tenha o direito de receber isso. Tá? Tá. Pelo que eu vejo lá, não, ela é assim, só porque ela é esposa, né? Então ela se entrou por ela ser esposa, ele que entrou, claro, é os dois, né? E aí, mas ela não faz parte da sociedade, então tem um valor X para ela e um valor X para ele, que é sócio. Então, Mas ela faz parte da sociedade ou não faz? Não, ela não faz parte da sociedade, mas o dinheiro está indo para ela, né? Eu quero saber como que eu vou fazer esse lançamento, né? Principalmente agora, a partir de 1º de setembro. Deve ter havido algum contrato, certo, para fazer isso aí, viu? Simplesmente passar o dinheiro para ela não pode, não. Eu acho. Alguém pode ajudar aí? O Fábio, tem alguma coisa sobre isso aí, Fábio? A questão do sócio oculto aí, ela teria que ser uma sociedade com conta de participação, né? No caso, ela não figura em nenhuma sociedade, como é que ela vai receber esse... Aí, caixa 2, né? Caixa 2, caixão, né? Tá Alguém bom. pode ajudar aí? Então, fica para a próxima. O Leandro vai trazer alguma coisa a respeito desse assunto. Então, tá bom. Nilda, outra. A outra pergunta é o seguinte, talvez seja até pior do que essa, assim, para vocês tentar me ajudar. É outra empresa, que inclusive também, que são vendas de lote, o que ele faz? Ele pega o cheque da empresa e ele desconta o cheque. Olha aí que situação. Eu falei, ele chegou lá com essa situação para mim, eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas eu vou tentar ver o que se tem uma luz para me resolver isso. Não entendi, ó. Não entendeu? Ele pega o cheque da empresa, e a palavra certa é essa, e desconta com a agiota para fazer pagamento de funcionário. Né? Aí, quando chega, por exemplo, até o dia 5, ele está lá com vários, né? Ele pega o próprio cheque da empresa dele e vai desconta com outro para fazer pagamento. Ele pega o cheque da empresa dele e desconta de agiota. Não tem documento nenhum de empréstimo. Não tem não. Ele vai lá, por exemplo, no José, fala, José, eu estou aqui com um cheque de 10 mil, eu preciso desses 10 mil hoje. Né? E assim vai fazendo. Né? E ele foi fazendo isso e virou uma bola de neve com essa quantidade de cheque para ele, principalmente para esse mês. Eu pergunto, e você está fazendo a contabilidade dela? Ué, eu comecei agora, com uma firma nova agora, e ele começou agora com essa... Mas isso não vai prosperar não, minha amiga. Ele abriu conta, já está com esses cheques e fazendo dinheiro, porque ele está fazendo a infraestrutura, não tem dinheiro, aí ele está fazendo essa bola de neve já agora. Essa bola de neve vai ser cortada logo, vai derreter logo, viu?
Oi? Verônica, Fala, Verônica, Fábio. esse cheque é que ele recebeu de cliente ou é da conta banco da empresa? Dele. Não, conta banco. Esse agiota não é legalizado, é? Ah, meu filho, não tem, 99 dos agiotas não tem nada que é legalizado. Então, minha amiga, essa daí você não tem rei de fazer convidado, não. Alguém tem opinião a respeito? Ele quando paga o agiota devolve o cheque? Devolve também não, vai lá e deposita na conta. Deposita na Já conta? tá tudo estourado, né? É. Como assim? Não, deposita na conta do agiota lá, de quem ele descontou o Pois cheque. é, ele emitiu um cheque da empresa, 10 mil Isso, reais. Aí é, entregou o cheque de garantia para o agiota. Quando isso. ele paga e deposita na conta do agiota, o agiota devolve o cheque para ele, o que ele faz com esse cheque? Não, ele não devolve o cheque, não. O agiota vai lá e deposita na conta dele. Deposita na conta dele, Fábio. Mas quando ele paga o agiota, ele não tem que pegar o cheque de volta? Não, mas é o dinheiro. É o cheque que está lá, ué. Ele deu o cheque, né? Então ele vai lá e desconta na conta dele. Escute, Neuza, qual o capital social dela? É 150 mil. 150 mil. É o E valor. ele pegou esse dinheiro e depositou no banco? Não, ele não pegou o dinheiro e depositou no banco porque foi feita a integralização do terreno, da onde ele começou a vender os lotes. Ele tinha um terreno, né? E esse terreno, ele já fez o desmembramento dele direitinho na prefeitura, integralizou esses lotes no próprio capital da empresa. Aí eu pergunto, Neuza, e esse banco dele está estourado? Não, ainda não está estourado ainda. Porque começou agora, né? Então, Não, começou agora, tudo bem. Mas É uma aí empresa nova. está entrando receita lá para ele, aí. não, está entrando, agora começou a entrar, porque começou a vender os lotes, está começando a entrar dinheiro, né? Mas ainda, por enquanto, a despesa dele está sendo um pouquinho mais alta, por quê? Porque está fazendo a estrutura lá, está fazendo a portaria, está fazendo, né? Está dependendo muito para ele vender os lotes ainda. Por isso que está fazendo essa bola de neve, descontando cheque. Tá bom. O Elias, fala. Ô, Eduardo, estou ouvindo aí. A única saída para isso aí, não sei se dá certo, é porque é o seguinte: ele dá o cheque para a pessoa, pega o dinheiro, vamos pôr, dá o cheque de 10 mil e o agiota passa 9 mil para ele, correto? Correto. Aí ele está pegando em garantia. Aí o agiota deposita o cheque depois dos 10 mil para pagar o que ele devia. Então, como o cheque é ordem de pagamento à vista, ele deposita o cheque para pagar a conta, porque, na realidade, ele pegou o empréstimo adiantado, né? Ele pegou Isso. 10 mil, ele pegou... Na realidade, ele deu um cheque de 10 e pegou lá 8, 9, sei lá. Né? Aí tem essa questão da diferença aí, que é juros, né? Não tem outro jeito. Certo. Eli, vê se clareia aí. Que o Elias comentou aí, o agiota não trata-se de um empréstimo. Esse empréstimo ele é feito com outro cheque, e o agiota dá um cheque para ele depositar em conta, Nil? Se o agiota dá outro cheque para ele, não. Não. Ou passa dinheiro vivo? Não, passa já é o próprio dinheiro. Eu acredito que seja o próprio dinheiro. Porque se for outro cheque, ele vai documentar com o cheque. Agora, cabe ao agiota querer legalizar isso. Pode fazer um contrato mútuo, o comprovante, o cheque do agiota, para ele depositar em conta, igual o Elias falou aí, a contrapartida dos juros contra o capital que vai entrar. Então, ele tem um documento do agiota, que é o cheque, mais o contrato mútuo, especificando-se o juro que existe, tudo, e ele vai contabilizar o cheque que recebeu do agiota, mais os juros que vai pagar e quanto o agiota passou líquido para ele, certo? Então, ele tem esse documento, é um empréstimo, trata de um empréstimo. Vai querer fazer esse contrato? Mas se o agiota passar em cheque, ele pode documentar o cheque do agiota.
Se for em cheque. Agora, se não for, se for em Agora, dinheiro vivo em espécie não tem jeito, né? Aí, como é que ele vai provar que ele pegou dinheiro? A minha preocupação é como vou lançar isso na contabilidade, né? Não, é empréstimo. É empréstimo. Everaldo. Oi. Isso aí, documentalmente, o problema é que não tem documento, mas isso aí, documentalmente, é o mesmo sistema de duplicata descontada, contabilmente. Mas que só pode agora descontar no banco, né? Pode continuar aí, agora eu vou colocar uma... É um empréstimo. Na realidade, é um empréstimo. Agora, cabe, se for em espécie, fica difícil ele comprovar que pegou dinheiro de outra pessoa, né? Mas se ele tiver o cheque para documentar, ele pode lançar como empréstimo. Como empréstimo, né? Eli, Fala. ele emite esse cheque, né? E aí entrega para o camarada. O camarada só vai lá no banco quando vencer o prazo para descontar. Ele pegou 9 mil e pegou o cheque de 10 mil. Quando o cara chegou no prazo lá, o cara vai pegar o cheque e vai no banco. Nessa hora é que vai ter o lançamento do cheque. Você vai creditar a conta banco e vai debitar quem? Vamos supor, empréstimo, Fábio. Eu dou um cheque para você de 10 mil e você me passa um cheque de 9 mil. Eu vou contabilizar, eu vou contabilizar R$1.000 de juros e empréstimo. Aí você vai criar a obrigação do empréstimo lá. Você vai colocar lá, creditar a conta a obrigação no passivo de quem emprestou. Você vai debitar 9 mil, por exemplo, como o empréstimo e 1.000 de encargos. Isso. Não é isso? Isso. Beleza. Não, então está mais fácil do que eu estava pensando. Eu vou conversar com ele amanhã se realmente ele pega cheque da pessoa. Né? Se ele pegar o cheque do agiota lá, aí fica fácil, porque ele tem uma prova, que é o cheque do cidadão que ele vai depositar na conta da empresa dele. Não, certo? ele pega dinheiro. A agiota não dá cheque, não, é dinheiro. Mas tem muita agiota que dá cheque. Hoje ninguém dá 10 mil em espécie mais não, 20 mil em espécie. A agiota não pode deixar rastro, não, que ele não tem registro. Mas o gerente do banco não está aceitando isso mais não, dinheiro em espécie mais não. Principalmente o valor mais alto, um pouquinho, 10 mil, esse valor, que hoje acaba 10 mil. Hoje, espécie acima de 5 mil, o gerente quer saber para que é, para onde você tirou. Então, um questionário danado. Eles ligam para a gente, né? Para saber se realmente está passando 5 mil. Isso. Não, mas essa parte aí agora eu entendi. Mas, de qualquer dúvida que tiver, eu volto na próxima terça-feira para a gente discutir isso. E, assim, sobre essa outra parte aí, eu vou ver se o Leandro, então, possa estudar um pouquinho melhor para me ajudar, ou qualquer um de vocês, tá bom? Desse sócio oculto aí. Nilton, eu estava fazendo uma leitura aqui bem rápida. Nesse cenário que você falou aí do marido está distribuindo para a sócia, pelo que eu percebi aqui, ele se encaixa na questão da sociedade por conta de participação. Que eu falei. Mas aí tem que estar, porque aí tem que estar bem caracterizado que é uma sociedade em conta de participação. Por quê? Porque esse tipo de sociedade, ela é não personificada. Então, ela é representada única e exclusivamente pelo sócio ostensivo. E o sócio ostensivo, ele tem obrigação para com os demais sócios. Então, e aí o sócio oculto poderia ser a esposa dele, né? O sócio ostensivo, que é o que responde por toda a sociedade, é o marido, né? E ele se responsabiliza pelos demais sócios, ele que tem ele tem a ver com todos os sócios. Então, por exemplo, se tiver que distribuir alguma forma de valor, ele vai distribuir para a esposa dele. Inclusive, até os tributos são pagos em nome deles. O DARF é gerado em nome do sócio ostensivo. Então, nesse cenário seu, para encaixar essa distribuição para a esposa dele, é a SCP, porque ela seria a sócia oculta e ele seria o sócio ostensivo. Leandro, para você caracterizar isso, ela não deveria ter colocado algum
valor financeiro na empresa? Sim, sim. Tem que ter uma contrapartida. Ué. Mas Então, se pergunta, mas ela se colocou não algum pôs- dinheiro na empresa? Não, ela não pôs dinheiro na empresa. Então não é software. Não, então, se ela não colocou nada, então não tem como, não. Ela, Pelo ela menos não o colocou. Ele está sócio de conta de simplesmente. participação está descartado. Não, não colocou dinheiro na empresa. Nesse caso, eles estão retirando aquele dinheiro porque, por eu ser marido e mulher, eu tenho 50%, você tem 50%. Aí tira, por exemplo, 2 mil para mim e 2 mil para meu esposo. Aí só porque meu esposo não faz parte da sociedade. É mais ou menos isso. Ou seja, a esposa dele é sócia em abstrato, né? No fato Isso. concreto, não está no contrato social. Não, ela não está no contrato e nem investiu dinheiro, porque investiu assim, porque os nossos bens eram em conjunto. Mas não caracterizaria bem comum de jeito nenhum. Será, pessoal? Não seria bem comum, poxa. Aí o prolabore tem que ser para ele. Ué. Se ele Aí, um no caso, teria que sair, por exemplo, se for 2 mil para ele e 2 mil para ela, teria que sair 4 mil para ele e ele que passasse para ela. Eu entendo que sim. E se passar para ela, certo? Talvez não caracterizaria doação, não? Outro problema, né? Já tem ideia, pessoal? Eu estou preocupado com um caso meu, da menina faz faculdade. Será que é perigoso isso aqui? O que eu pago tudo para ela lá, né? Isso aí, será que não vai? Eles não vão pegar esse mais na frente como doação, não? Não, mas ela consta como dependente na tua declaração, Verão? Não, ela é maior. Não, pois é, mas tem as regras lá de dependente que ainda é de maior ainda. Quantos anos ela tem? 30. Ah, Está terminando medicina agora e eu custeando tudo para ela. Aí não vai caracterizar como dependente, não. Não. Esse que eu estou com receio, né? Uhum. Aí eu estou pagando, eu não posso pagar para faculdade. O dinheiro é meu, não posso pagar a faculdade para alguém, não? Caracterizaria como doação? Mas você vai declarar isso aí? Você vai declarar? Não, não declaro nada, não. Eu peguei o dinheiro e gastei, cara. Então é difícil, ninguém vai pegar, Eu seria não. uma besta. Então ninguém pega, não. Só não pode Será? contar para o caiado. Tomara. No máximo aí, Everaldo, no máximo aí até 24 anos. Rezar, né? E ainda assim, se estiver frequentando curso em estabelecimento de ensino superior ou escola técnica. Até 24 Não, anos. mas acontece que ela está fazendo, quem estava pagando era a mãe dela. E a mãe dela faleceu, né? Uhum. Aí, 3 anos agora que eu estou custeando ela. Pois é, mas se for doação, vai ter que tributar o imposto de renda, a não ser que essa doação seja em dinheiro, em espécie. Aí isenta, mas se não for em espécie, vai ter que tributar o IR. Pois é, mas eu não vou falar que eu paguei isso aí. É. Eu não posso pegar o dinheiro e gastar? Só ficar na moita, quietinho, não dá nada, não. Eu acredito bem. Ela declara, Everaldo? Não. Ela não declara, não? Ela declara agora porque recebeu a herança da mãe, né? Mas ela declarou só nesse ato do recebimento da herança da mãe, né? No momento. Só esse ano passado que ela declarou por causa da herança, né? Certo. Porque se ela não declarar esses outros anos, fica mais fácil assim, mais difícil de pegar, né? Mas se ela declarar e ter esse rendimento, aí complica. Ainda bem que vai terminar esse ano, ano que vem, ver quem vai dar, né? Alguém mais quer fazer pergunta? Elias, quer fazer pergunta, Elias? Não, hoje não. Então desliga esse irmãozinho sua aí. Desliga sua mãozinha. Uma perguntinha para você. O colega fez a pergunta o seguinte. Já tem 300, então.
Vamos ver a pergunta que ela fez aqui. Não lembrando. Alguém mais quer fazer pergunta aí? Não tendo, então vamos embora, né, cara? Geraldo, Ah, é só falar sobre a questão do R4000. da Metabush. Você colocou até aqui no grupo, né? É, questão lá na IN 2043, que trata da FDRINF, né? Lá no artigo 5º, que trata da obrigação de apresentar a FDRINF, né? Lá fala que a partir das 8 horas do dia 21 de setembro de 2023, que está aí batendo na porta, né? Tem que apresentar o R4000, referente às retenções de PIS, COFINS, contribuição social, PIS, COFINS, imposto de renda, né? Até agora, o FDR vinha tratando as questões da retenção da Previdência, né? Agora vai começar a exigir a questão da retenção, PIS, COFINS, imposto de renda, né? Aí já para começar a fazer a transição para substituir a DIF, né? Então, é a partir do dia 1º Melhor isso agora. aí. A partir de 1º de setembro de 1990, que é depois da manhã, né? Eu começo a transmitir a partir do dia 21 de setembro, Tá bom. As empresas que em relação estão aos fatos obrigadas. geradores, desde 1º de setembro. Quer? A partir do dia 21 de setembro, né, você já tem que enviar os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de setembro. Tá. Então, vai enviar até quando? Aí, por exemplo, no caso agora de Setembro até o dia 15 de outubro. Você tem no caso de setembro, como dia 15 de outubro vai dar no domingo, você tem que entregar até o dia 13 de outubro. Se cair em domingo ou feriado ou sábado, tem que antecipar. E aí, o pessoal tem que estar atento à questão da parametrização, né, para não dar problema. Que ocorre no codiciamento R4000, Geraldo, é os eventos que eram entregues de forma anual na DIT. Elias, desliga aí, Elias. Eu quero perguntar agora. Tá bom. Mas agora você pergunta, agora mesmo, tá? Explica para nós essa instrução aí, o Leandro. O que ocorre, Everaldo? O R4000 são os eventos de retenção. Era o que era informado na DIF de forma anual, a partir da competência de setembro, vai ser enviado de forma mensal. Então, vou dar um exemplo aqui. Calminha. Olha. Mas o que tem PIS, COFINS com isso aí? Ó? Ele não é retido, é? Não, PIS ou COFINS, a contribuição social, em regra, 4,65%. Se for uma empresa de lucro presumido ou do lucro real como prestador, dependendo da atividade econômica lá, prestação de serviço que for desenvolvida, tem a retenção de 4,65% e, em regra, 1,5% do imposto de renda. Aí pode ser 1%. Acima do Simples Nacional, não tem isso. Não, Simples Nacional, tem que tomar cuidado. Simples Nacional, ele não vai incorrer nas contribuições sociais retidas na fonte. Mas, por exemplo, se ele for um contratante, ou seja, a fonte pagadora de um serviço profissional, caracterizadamente de natureza profissional, ele vai recolher o imposto de renda retido na fonte, aquele código de 1708 de serviços profissionais. Aí ele recolhe na qualidade de tomador. Na qualidade de prestador, não. Mas na qualidade de tomador, como ele recolhe, ele vai ser obrigado a entregar o FDRI. Quando esse essa retenção de PIS e COFINS. Isso, esse é um exemplo só, mas, por exemplo, vou dar um outro exemplo, que vai passar a entregar mensalmente. Pessoa jurídica, quando paga aluguel para pessoa física, ela retém lá na tabela progressiva, joga lá na tabela progressiva do imposto de renda e retém. Vai ser informado também na FDRI mensalmente, né? E aí vai ter que gerar o DAF, né? Mas isso aí que você está falando é imposto de renda, né? Sim, é um dos exemplos, né? E o pior, assim, no meu ponto de vista, o que vai dar mais trabalho de todos é em relação às operadoras de cartão de crédito.
É o que vai dar mais trabalho. Por quê? Era algo que era feito também de forma anual na DIF, vai ser feito agora de forma mensal a partir da competência de setembro. Então, o que ocorre? Quanto às retenções, a administradora de cartão de crédito vai ficar obrigada a entregar. Mas o contratante da administradora de cartão de crédito, ele vai ter que informar mensalmente, vai ter que entregar a DIF, evento 4080, R4080, da mesma forma que ele entregava na DIF. Quer dizer que isso aqui, aquilo que entregar na DIF, que é aquele trabalhão desgramado, de pôr de forma anual, aí vai ter que entregar mensal. De forma mensal. Everaldo, lembrando que a DIF não acabou. Você vai ter que entregar em 2024 a DIF de 2023. Então vai acabar em 2025. Meu Deus do céu. Rapaz do céu, o negócio vai ficar preto mesmo. E tem outro detalhe também, viu, que todo mundo tem que se atentar. Até dezembro de 2023, eu vou alimentar FDRINF, tá? Mas até dezembro de 2023, o DARF vai continuar sendo gerado pelo SICALC Web. A partir de janeiro de 2024, vai ser gerado todo pela DCTF Web. Aí significa dizer que o DARF da DCTF Web lá de janeiro de 2024, por exemplo, ele pode vir imposto de renda retido na fonte de serviço profissional, contribuição social retida na fonte, PIS, COFINS, contribuição social, INSS de empregado, INSS de sócio, tudo no mesmo DARF. Ô, Leandro, o seguinte, prepara uma matéria para nós a partir de... Agora mesmo, Otávio, Lino, que terça-feira que vem nós vamos tratar esse assunto, porque esse assunto, para mim, foi um dos mais sérios que existe uns 10 ou 20 anos, viu? Esse assunto é muito grave, mas põe grave nisso. Porque vocês falaram aqui, esse assunto é muito grave, porque eu estava percebendo que 80% dos contabilistas, certo? Não está nem importando com o banco, certo? Não está importando com nada. E eu duvido que alguém, que todas as empresas, cartão de crédito, todas as empresas devem ter cartão de crédito. Principalmente eu acho que é um perigo muito grande. Principalmente a de comercial. E tem um detalhe também, Everaldo, os softwares eles têm que estar prontos para produzir isso aí. Porque os softwares contábeis eles têm que estar prontos para atender essa exigência aí a partir de... Exatamente. Então, faz uma matéria sobre esse assunto. Ô, Fábio, ajuda o Leandro aqui para expor isso para o pessoal, fazer uma live, não sei como vai fazer, certo? Nós temos que passar isso para a classe contábil. Agora mesmo, Otávio, eu vou passar então para o Elias. Fala, Elias. O Leandro falou aí, lucro presumido e pessoa física pagar imposto. Eu, no caso, eu tenho essas entidades sem fins lucrativos que tomadora de serviço tem retenção desses 4,65 aí, ó. Então também está no barco. Que é isso? Fala, Otávio. Todos eles que estão no artigo 2º. Eu quero compartilhar com o pessoal o seguinte: a retenção do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, conforme for a atividade da empresa, mesmo sendo empresa do Simples, ela vai se dar pelo pagamento. Eu fiquei assustado hoje, que eu estava fazendo um levantamento no meu escritório. Tem uma empresa no Rio Grande do Sul, que ela vende pneus para uma empresa aqui em Goiás. Suponha, assim, só para vocês entenderem como é que é o esquema que eles fazem. Ele compra 500 mil em pneus. Ele tira a nota de 400 mil de pneu e tira uma nota de 100 mil reais de uma consultoria pós-venda. Em cima desses 100 mil reais, tem imposto retido fonte, dividido em 4 parcelas. Aí eu fiquei assustado, porque a nota fiscal foi emitida agora no mês de agosto, com pagamentos para setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí ele colocou um valor só retido. Como é que eu vou fazer essa informação? E quem tem que pagar esse imposto retido no nosso caso aqui, a empresa em Goiânia, não a empresa do Rio Grande do Sul. Então, Leandro, botando mais farinha aí, a retenção é pelo pagamento, e não pela emissão da nota, tá?
Mais complicado ainda, viu, Severaldo? Na verdade, o Otávio, assim, quando no tocante às contribuições sociais retidas na fonte, PIS, COFINS e contribuição social, você deve observar o pagamento, pelo pagamento. Só que, por exemplo, o imposto de renda retido na fonte, ele é pelo crédito ou pelo pagamento, o que ocorrer primeiro. Então, o que ocorre primeiro? O crédito, ele advém de quê? Da emissão da nota. Então, o crédito vem primeiro que o pagamento. Então, o imposto retido, no caso do imposto retido na fonte, você não deve observar em primeiro lugar o pagamento. No caso do imposto de renda, você vai observar primeiro o crédito. O que é o crédito? É a emissão da nota. É porque eu fiz uma consulta numa empresa de consultoria, eles falaram para mim que eu deveria observar a data dos pagamentos e partilhar aquele imposto que estava retido na nota. Eu fiquei meio assim e tal, ainda vou estudar mais um pouquinho ainda, porque, na realidade, o imposto retido fonte, vamos pensar assim, em termos de salário, ele é retido com base no pagamento, né? Que a Receita Federal considera como regime de caixa, o recebimento de salário. Então, nesse caso aí, você está me dando aí, eu vou buscar alguma informação que você emitiu uma nota, logicamente, gerou o crédito, né? Então, eu não precisaria de me reportar tanto ao pagamento da nota. Se assim sendo, vai facilitar um pouco para a gente, né? Sim, quanto ao imposto de renda retido na fonte, você deve observar a emissão da nota, porque ela é o crédito, ela é a disponibilidade jurídica, né? Então, o que acontece? É o crédito. Então, o crédito ela é a emissão da nota. Então, emitiu a nota, qual que vai ser o período de apuração daquele dado? A data de emissão da nota. Agora, observando as contribuições sociais retidas na fonte, você pode emitir uma nota agora em agosto, mas o recebimento foi quando? Setembro. Qual que é o período de apuração do dado? Setembro. Data de vencimento? Outubro. Então, o imposto de renda retido na fonte, ele tem um critério material, né? Ele tem um critério material e a contribuição social retida na fonte, ela tem outro critério. Agora, só na ausência do crédito é que você vai observar o pagamento no caso do imposto de renda retido na fonte. Lembrando que empresa optante pelo Simples Nacional não tem contribuição social retida na fonte, nem como prestador, nem como tomador, tá? E a empresa do Simples Nacional, no tocante ao imposto de renda retido na fonte, ela só vai recolher como fonte pagadora, ou seja, na condição de contratante daquele serviço. Aí pode ser um e-mail, no caso do serviço profissional, pode ser 1%, salvo engano, na representação comercial, na intermediação de negócios, publicidade e propaganda, né, que é a autorretenção, administradora, comissões e corretagens, que é no caso da administradora de cartão de crédito, o e-mail, por aí vai. Agora, quanto ao pagamento, só observa o PIS, o COFINS e a contribuição social. O imposto de renda de crédito, ele sempre vai vir primeiro, por quê? Porque sempre vai vir primeiro a emissão da nota. Certo, concordo com você. Mas, peraí, Severaldo, mas o que a empresa recolhe é o DARF no 1708, entendeu? Sim, serviços profissionais. Exato. Aí você vai observar o crédito, porque o crédito é a emissão da nota. Então, a emissão da nota, não observa o pagamento, né? Não, pagamento você vai observar, assim, o imposto de renda retido na fonte é o que ocorrer primeiro. É o crédito ou o pagamento. Mas se já houve a emissão da nota, já houve a disponibilidade jurídica. Então, você vai observar o quê? O crédito. Aí, qual vai ser o período de apuração do dado? O mesmo período da data de emissão da nota. E é bom observar também, né, Leandro? Parece que o governo federal está caminhando assim para fazer um documento só de recolhimento de todos os tributos da empresa, pelo que a gente está vendo aí. Vai vir agora o FGTS também, tem a parte previdenciária também que vai vir tudo junto, e vai vir as retenções com a FD Reinf também. Então vai virar um documento só, certo? De todas essas retenções no mês, entendeu? Não vai ter vários DARF, né? Vai ter um DARF só com todos os documentos da empresa retido ou que tem que pagar dentro daquele mês, não é verdade? Sim, lembrando que tem a possibilidade lá na DCTF Web de você segregar e gerar um por um. Certo. A minha preocupação aí, Otávio, depois você conjunta você, o Fábio, o Otávio e o Eli, certo? Para a gente faça uma divulgação maior disso aí, porque eu estou achando
é perigoso demais. Eu estou preocupado mais com os cartões de crédito, certo? Porque esse cartão de crédito é o CROS, né? Ele vai dar maior dor de... Na verdade, assim, o que vai ser feito na FDRI mensal, em relação ao cartão de crédito, o contratante, da administradora de cartão de crédito, é o que já é feito na DIF de forma anual. Só que agora vai ser de forma mensal. Mas você há de convir, Leandro, aquela anual dava um trabalho da gota serena, poxa. Não, mas às vezes você gerava um arquivo, importava um arquivo para dentro da DIF, já passava tudo pronto. Mas às vezes você acha que o banco vai fornecer isso todo mês para nós? Mas não sei por que nós somos obrigados a falar isso, porque nós somos o tomador. Como contratante, vai ser obrigado a transmitir igual transmite na DIF. E a administradora de cartão de crédito vai ter que informar a comissão e a alíquota correspondente a essa comissão, que é a alíquota de 1,5%. E outro detalhe, Everaldo, igual o Otávio falou agora. O FDRI, essas retenções de pessoa jurídica, por exemplo, pagando pessoa física aluguel do estabelecimento, comissões e corretagens, publicidade e propaganda, até 31 de dezembro de 2023, não vai ser produzido lá na DCTF Web. Então, vai continuar fazendo no Cicalc Web. Só que aí vem o que o Otávio falou. Janeiro de competência, janeiro de 2024. Quando você gerar o DARF lá na DCTF Web, vai vir imposto de renda retido na fonte do segurado empregado, imposto de renda retido na fonte do contribuinte individual, no caso, o imposto de renda incidente sobre o prolabore de sócio, vai vir um imposto de renda retido na fonte de aluguel, se ocorrer, então vai ser um DARF só. Agora, tem condições de ir lá na DCTF Web, segregar um por um e continuar mandando uma guia, uma por uma, igual já é feito agora, por exemplo. A partir de maio, o imposto de renda retido na fonte passou a ser produzido pela DCTF Web. Você pode mandar o DARF do INSS e mandar o DARF do imposto de renda retido na fonte. Pela madrugada. Mas vocês não acham, Otávio, que é mais antigo, esse negócio foi CROS, não foi, não? Everaldo, é o seguinte, o que o governo... no meu entendimento, uma coisa pessoal, não é uma opinião aí do sindicato, nem do conselho, quero firmar bem isso. O governo quer arrecadar, né? Certo? E quanto menos documentos para o governo, melhor é para controle da arrecadação. Então, ele colocando um documento só, com todos os documentos, com todos os impostos ou contribuições retidas que for, dentro daquele período, dentro daquele mês, para o governo, vai ser muito melhor, porque o DARF hoje, ele vem numerado, né? Hoje ele vem numerado, então naquela numeração você tem todos os impostos ali embutidos naquela guia, né? Eu tive uma surpresa lá, que meu departamento pessoal enviou um DARF para um cliente meu, eu falei, mas todo mês eu recebo X, por que agora veio tanto? Eu falei, não, deixa eu olhar aqui, tal. Eu falei, não, porque aí agora está retido aí o imposto na fonte dos seus funcionários, né, que ganha comissão, está retido. Só que você viu que você não tem o outro DARF. Mas ficou tudo no vencimento só. Eu falei, não, vai tudo para o dia 20, era o mesmo vencimento do DARF. Então, o governo acoplou todo o imposto que tinha lá da parte previdenciária com o imposto retiro fonte. Então, quem não está sabendo disso, é melhor dar uma estudadinha e verificar essa situação aí. Não, o negócio vai ser a partir de 1º de setembro, fato gerador a partir de 1º de setembro, entregar isso até o dia 15 de outubro, certo? E Ô, Leandro, dá para você fazer essa matéria para nós? Eu vim para cá Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Fábio, dá uma ajudada, Fábio, dá uma ajudada no Leandro para ele colocar essa matéria. Ok. E, Elis, vamos divulgar isso, certo? Porque é uma bomba, certo? É uma bomba, certo? Que nem imagina, certo? Porque muitos contabilistas aí, que eu tenho coitado de contabilista aí que não está fazendo nada, certo? Então, como que esse pessoal vai fazer, gente? E outro detalhe, viu, Everaldo? Aproveitando a informação atualizada do Fábio, vou entrar com outra informação. A partir de 1º de setembro, o microempreendedor individual
que prestador de serviço que precisar emitir uma nota fiscal de serviço para outra pessoa jurídica só vai poder emitir nota no portal do Padrão Nacional de Nota Fiscal de Serviço. Tranquilo, eu acho que está certo, né? Isso. Aí eu já levanto a atenção de outra coisa. Lá no Rio Grande do Sul, no município lá do Rio Grande do Sul, o que já ocorreu lá? No primeiro mês, para atender a exigência da Lei Complementar 123 de 2006, da Resolução CGE 140 de 2018, ele deixou para fazer já os meses a partir de setembro, e olha a novidade, a partir de novembro de 2023, os optantes pelo Simples Normal vão emitir nota por lá. Então, cuidado, porque se o prefeito daqui seguir o Rio Grande do Sul, ele pode muito bem exigir que os optantes pelo Simples Nacional também emitam nota fiscal de serviço no portal do Padrão Nacional de Nota Fiscal. Outra questão também, né, precisa de alertar os contadores, aquele contador que tem o certificado digital com a matrícula SEI, a partir de 1º de setembro, para transmitir aí as informações aí do E-Social, vai ter necessidade de ter o KIPF, né? Certo? Não vai existir mais a matrícula SEI vinculada ao certificado digital, somente com o KIPF da pessoa, caso a empresa tenha procuração, né? Caso ela envie através do certificado digital da empresa, tudo normal. Mas se for via procuração, só via KIPF. Aquela matrícula SEI vai expirar agora em 1º de setembro também, tá? Hein, Fábio, vamos divulgar isso aí, porque eu acho que é uma bomba muito... Está quase explodindo aí, viu? E o contabilista tem que estar atento a isso aí, porque se não estiver atento, a vaga vai para o BERJ. E vamos supor que ele não apresente essa danada não é só essa REINF aí, ó, e a multinha, quanto que é? Já tá determinado, ô Leandro? Hã? Quanto que é a multinha? Do FD-REINF? Não, do FD-REINF, a falta de apresentação, a omissão de informações segue a norma geral. Não tem de cabeça agora, mas eu acredito que seja R$500 para as demais pessoas jurídicas. Né? Optante pelo time nacional... Rapaz do céu, esse negócio, não sei, eu acho que Fábio, está na hora desses contabilistas que não estão fazendo nada, fugir logo, né? E para Estados Unidos. Vai caber tanta gente lá desse jeito? Vai. Não, porque você fica rindo aí, o negócio não é brincadeira não, né? Não, mas, Everaldo, eu estou pensando aqui lá na frente, porque em 2026 o Leandro já fez uma apresentação aqui sobre a reforma tributária. Nós vamos chegar lá em 2026 para 2027, que nós vamos trabalhar dobrado, nós vamos ter que fazer duas situações, uma no sistema antigo e outra no sistema novo. Isso é retrabalho para nós. Então, esses contadores que não se adaptar, não começar a ter estudos da agora para frente, infelizmente está fadado a fechar seu escritório, porque só de multa que vai ter aí, pelo amor de Deus, né? Everaldo, conforme o artigo 7º da IN 1043 de 2021, a multa mínima é R$500. Mínimas, olha, tá lascado mesmo. Menino, nós temos obrigação, né? O Fábio, o Eli, o Otávio, certo? Nós temos obrigação de divulgar isso aí, ó, para que os nossos colegas, certo, menos avisados, não for falar aquele, né? Menos avisado, hein? Ele entre no eixo, certo? Porque se não entrar, o negócio vai ser Deus acuda, viu? Eu falei com a Janja, ó, ainda agora, estou tentando prorrogar isso aí para janeiro, mas vamos ver se dá certo. Negócio de brincadeira não, cara. Não, vamos ver se eu prorrogo para janeiro. Então, falou, pessoal. Eu acho que não vou nem dormir direito, viu? Falou, uma boa noite a todos. Falou, pessoal. Então, até na terça-feira e vamos trabalhar nisso aí, Léo, para divulgar para o pessoal, tá? Eu agradeço muito a sua cooperação.
Tá ok. Otávio, eu vou pegar o dispositivo legal do imposto de renda retida na fonte, do crédito, que é primeiro o crédito ou pagamento, e te encaminho. Tá mudo? Tá mudo. Eu fiquei preocupado, porque meu filho me passou essa situação hoje, né? Ele fez um curso sobre o FDR Reinf e veio com essa situação. Eu falei, cara, vou ter que estudar um pouquinho. Eu estava viajando desde o dia 17 de agosto até esse final de semana, eu estava em viagem aí e tal, representação do conselho, tudo, viagem particular também, entendeu? Eu cheguei na segunda-feira e tal, já veio com essa situação aí, e hoje é 29, né? Amanhã é 30, 31, só tem 2 dias para você estudar, é muito pouco, sabe? E aí é muita dúvida que vem na cabeça da gente, a gente não consegue, assim, sozinho, ter um discernimento de tudo que a legislação quer, porque a legislação ela é muito seca, e a interpretação, às vezes, ela é dúbia, né? Às vezes você tem uma interpretação, você, Leandro, tem outra, Everaldo tem outra, então a gente precisa de conciliar isso daí. Mas beleza, Leandro, Então, outro detalhe, tem outro detalhe, ó, tá? Muito importante, é o seguinte, logicamente, na empresa lucro presumido ou no lucro real, que ocorrer o aspecto material dessas contribuições sociais retidas na fonte, como vai deduzir, né? Você destaca na nota, vai deduzir, né? O contratante vai reter, você vai receber a menor. Você só vai poder usar essa dedução no débito do prestador no mês que ocorreu o pagamento, e não no mês de emissão da nota. No caso do PIS, do COFINS e da contribuição social. Realmente então, por exemplo, eu emiti uma nota em agosto, mas recebi o pagamento em setembro. Quando você estiver apurando o PIS e o COFINS e a contribuição social de maneira isolada, fazendo os DARFs, você só vai poder deduzir o que foi retido naquele mês que foi pago. Então, vamos supor, mês de agosto foi emissão da nota, mas o pagamento foi em setembro. Você vai poder deduzir o PIS, o COFINS e a contribuição social só no mês de setembro. Mas isso é velho, né, Leandro? Já é um pouco, já... Isso é bem velhinho, viu? Pois é, mas aí, o que vai acontecer com isso daí? Normalmente, por exemplo, reporta-se a folha de pagamento. A folha de pagamento, a gente trabalha ela como competência, não pelo pagamento. Senão a gente não consegue gerar um imposto. E a gente faz tudo isso nessa situação. O que a gente consegue com as nossas empresas? Fazer o pagamento sempre no dia 31 do mês, né? No último dia útil do mês, né? Isso já foi conversado, então elas depositam esse dinheiro no último dia útil do mês. Então, para a gente conseguiu orientar os nossos clientes a esse respeito, né? Tranquilo. Agora, com relação a essa retenção que você está falando, eu tenho empresas, minha empresa de transporte, que ela presta serviço, por exemplo, essa Quinem aqui em Abadia. Então, o ônibus sai da Praça Cívica, leva os caras lá e vai e volta, vai de manhã, volta de tarde, tem um custo, né, desse transporte, e eles emitem a nota sempre no mês seguinte, ao mês, por exemplo. O mês de agosto nós estamos agora, aí então, lá para o dia 2 ou 3 de setembro, ele emite a nota referente à prestação de serviço do mês de agosto. Aí o que acontece? Aí eles pedem 30 dias. Aí o vencimento dessa nota vai para o mês de outubro. Entendeu? Que é o pagamento. E a retenção é feita pelo pagamento. Eu fiquei feliz quando você falou, não, mas tem a situação em que emitiu uma nota, o imposto já está ali. Mas não, com relação às empresas de lucro presumido e lucro real, infelizmente já vai ser diferente do Simples Nacional, pelo que você está me falando aí. Né? Aí agora me gerou uma dúvida aí agora, né? A esse respeito. Sim, imposto de renda retido na fonte, igual eu te falei, é pela emissão da nota, o período de apuração dos dados. E aí você pode compensar o imposto de renda retido na fonte com o imposto de renda de pessoa jurídica no próprio mês da nota. Essa é empresa do lucro real. Essa empresa do lucro presumido. Sim. Sim. O mês em que foi retido o imposto de renda, você pode deduzir esse imposto de renda retido no próprio mês que você está apurando o imposto de renda de pessoa jurídica da empresa. Pela emissão da nota? Pela emissão da nota. Não tem problema. Aí você pode deduzir essa retenção quando você estiver apurando esse mês, o imposto de renda de pessoa jurídica dessa empresa. Agora, a PIS/COFINS não. PIS/COFINS não. Não, PIS, COFINS e contribuição social
que, em regra, os 4,65, aí você tem que observar o quê? O pagamento. Porque o pagamento pode não coincidir com o mês de emissão da nota. Isso que vai gerar confusão, meu amigo, porque vai ter muita malha da Receita Federal em cima disso. Vai demais da conta, porque muitas pessoas não observam essa situação aí, entendeu? E aí que eu te falei, eu falei, pô, mas meu menino meu filho, que é contador também, chegou e falou, pai, ó, tá aqui, o negócio é assim, 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 assado. Eu falei, tá, eu vou estudar aqui e ver o que a gente faz. Na realidade, vai ter que sair isso aí mesmo, não tem como fugir. Mas vai dar muita malha, viu? Vai dar muito malha para a Receita Federal, viu? Inclusive, te digo até mais. Tem gente que sabe que o pagamento foi feito no mês seguinte, mas para não ter esse controle financeiro, deduz a contribuição social retida na fonte no próprio mês da nota. Na própria emissão da nota. Isso daí. Usa o mesmo raciocínio do imposto de renda, só que usa de forma equivocada. Então, vamos trabalhar nisso aí, Leandro. Você vai fazer esse esforço para nós, mais isso que eu agradeço a você. O Otávio vai te ajudar, o Eli, certo? E o Wesley, vamos divulgar isso o máximo possível para ter a maior quantidade possível de gente para essa nova aplicabilidade que nós vamos fazer a partir de 1º de setembro, né? Eu achei meio apavorante, certo? E olha, porque prorrogou, viu, Everaldo? Prorrogou para setembro, já era para ter sido antes. Eu achava, assim, Leandro, também, uma questão de estratégica, né? Isso deveria ser iniciar em janeiro, né? Não agora em setembro. Não sei se já foi prorrogado. Eu não sei se... Pois é, mas eu não sei se o governo fala assim, vamos jogar para setembro, aí chega lá, o pessoal não organizou ainda, vamos jogar lá para janeiro, entendeu? Mas, infelizmente, se prorrogar, infelizmente, vai ter um dia fatal aí que não vai ter como adiar mais essa situação, né? E outra coisa, o Otávio, na verdade, essa reforma tributária, ela teria que pensar também no custo que ocasiona para os empresários desse amontoado de obrigação acessória, né? Eles não só simplificar tributo, mas tentar, de uma maneira racional, de reduzir esse emaranhado de obrigação acessória. Por exemplo, eu nem quis dizer porque não cabia muito, mas, por exemplo, esse benefício aí do Goiás, que não se aplica à empresa do Simples Nacional, pelo que eu li na instrução normativa, é um crédito outorgado. Agora você pensa, se é crédito outorgado, lá vai a empresa ter uma obrigação com o SPED fiscal. Lá vai você ter que preencher uma ficha, um registro lá no SPED fiscal para poder esse crédito outorgado abater no débito do ICMS. Então, você vê, você tem um benefício, vem colado com uma obrigação acessória. Então, assim, é algo que essa reforma tributária ela tem que reduzir as obrigações acessórias também. Porque se não reduzir, não vai ter nada de simplificado. Não vai ter nada de unificado. Mas é o seguinte, vocês colocam na cabeça, certo? Que isso aí é um obstáculo que a gente é colocado no nosso caminho para nessa subida do morro, certo? Quando nós chegarmos um pouco lá, a gente vai olhar uma visão muito global que é uma coisa muito maravilhosa, certo? Porque só de pagar o imposto tudo numa guia só, já é um avanço muito grande, né? Tá, mas aí eu vou dizer para o senhor também, dizer para os presentes que estão aí junto com a gente aí nesse momento. Eu estive em São Luís do Maranhão, representando o presidente lá na convenção de contabilidade, e a gente bateu um papo lá. Quando eu vou, eu converso com várias pessoas para ver como é que é a situação, entendeu? No estado do Maranhão. Eles estão muito atrasados em relação ao estado de Goiás, muito atrasado, entendeu? Imagina. Pois é, mas aí o senhor pensa, vai para o Amazonas, então, como é que fica? Vai lá para Roraima, como é que fica? Que está lá Amapá, Acre, Rondônia. Então, são estados assim que não tem tanta, vamos dizer assim, um conhecimento maior, um desenvolvimento tributário igual nós temos hoje, né? Aqui a Cefaz, aqui, se amanhã você não paga o ICMS, ela já sabe quanto que você deve de ICMS, tudo e tal. E lá está muito atrasado.
E nessa convenção de contabilidade, teve um painel lá que tratou dessa situação, que, segundo informações que foram repassadas, diz que 95% das declarações pré-preenchidas de imposto de renda na fonte, nesse ano de 2023, elas foram assertivas, e foram só 5% de erro que a Receita Federal. E a Receita Federal diz que o ano que vem ela quer atingir um patamar de 99%, que ela nunca vai atingir 100%, né? Então, as administrações tributárias municipais e estaduais também estão trabalhando nesses sentidos. Só que o desenvolvimento desses estados mais pobres é muito fraco, porque não tem dinheiro para aplicar em cima disso, né? Aqui no estado de Goiás mesmo, a gente tem aí esse convênio com a Cefaz aí, liberar as notas fiscais de emissão, é por uma conveniência da própria Secretaria da Fazenda, que aquilo não é obrigatório, não. E se de uma hora para outra essa secretária da Fazenda falar assim, não vou liberar isso para vocês, não é obrigação nossa, como é que os contadores, né, vão fazer, buscar essas informações, aqueles que não têm essa capacidade, não têm um sistema à altura para fazer isso? A minha crítica é esse respeito, e fica aí a dica para vocês, para pensar um pouco futuramente, porque vai vir muita coisa nebulosa aí para frente, entendeu? Houve até uma situação que a gente conversou lá também com algumas autoridades lá no Maranhão, né, que, por exemplo, Goiás aqui tem a capacidade de pegar aqui e falar assim, olha, seu imposto do Simples Nacional é tanto, através das notas fiscais emitidas, né? Vamos dizer que vai acertar lá 80%, porque tem várias atividades aí que tem PIS, COFINS monofásico, tudo tal, e essa fase não vai conseguir acertar tudo isso aí de uma maneira 100%, né? Vamos jogar uns 80%. Lá os estados, o estado de lá não tem essa capacidade nem de mensurar essa situação. Outra situação que a gente tem visto, né? Essas empresas do microempreendedor individual, seu Verado, eu preciso te falar isso aí, porque eu teve um cliente lá que chegou lá com faturamento de R$700 mil dentro do microempreendedor individual. Aí eu fico assim, incrédulo, por que a Secretaria da Fazenda, quando o cara está emitindo, atingiu R$81 mil lá, ela bloqueia a emissão de notas, né? Aí fala que não pode bloquear a emissão de notas. O Estado não pode, que o Estado tem que se valer de outros meios para que possa orientar ou fazer com esse contribuinte mude lá do regime. Então, é uma situação muito difícil para a gente que é contador. Eu peguei essa empresa e falei para o cara, vem cá, vamos fazer os levantamentos. Eu vou fazer o cálculo para ele. Ele falou assim, eu não dou conta de pagar. Eu falei, como que você não dá conta de pagar? Se você faturou R$700 mil como microempreendedor, vai falar que você não vai dar conta de pagar esses impostos simples? Vamos parcelar isso aqui, vamos arrumar sua vida, vamos fazer isso, vamos buscar alternativa para você. Mas são poucos contadores, senhor Everaldo, que, infelizmente, eu fico no meu escritório lá, liga para mim, conversa comigo e fala. Meu amigo, infelizmente, não tem como eu te ajudar, né, nessa situação. A situação é essa, ela está posta, né? E aí o cliente, o contador fica com medo de conversar com o cliente, de expor, certo? A realidade para o cliente, com medo de perder o cliente. Nós, hoje, contador, tem que ter uma posição. Se não tiver uma posição, falar, meu amigo, você está me pagando para fazer isso, isso, isso e isso. A minha orientação é essa, e pronto, acabou. Entendeu? Agora tem gente lá no meu escritório, de vez em quando, essa empresa que eu peguei de 700 mil de faturamento, o cara falou, você está ficando doido, não vou pagar esse imposto, não. Faz, tudo bem, ué. Aí eu vou abrir uma empresa no nome da minha mulher. Eu falei, então tá bom, beleza, tchau para você. Entendeu? Então, é assim, são posições, cada um tem um posicionamento e tudo e tal, mas a gente tem que ter esse discernimento dessa situação que a gente está vivenciando hoje nesse país. Realmente. Então, Leandro, Otávio, Fábio e o Eli, vamos, na próxima reunião, vamos aprofundar mais nisso aí, porque é de arrepiar, tá? Então, até na próxima terça-feira.
Tchau, pessoal. Falou. Wesley, vamos fazer a propaganda imensa sobre esse assunto. Pega com o Fábio lá, assiste, certo? Vá na reunião da terça-feira que vem, certo? O assunto é gravíssimo, viu? Depois você me manda para mim dar um choque nesses contabilistas. A coisa é tão grave que você nunca falou que foi a coisa mais grave que você viu nos últimos anos. Na hora que você falou isso, eu falei. Eu vou falar, não, é mais grave do que eu vi nos últimos 10 anos. E olha que já apareceu pepino nesses anos tudo aí, né? Não, pode deixar. Vou falar com ele amanhã. Tranquilo. Tchau. Tchau.